não sei o que. O sonho da minha vida é ser pai. Mas aí, quando a criança nasce, abandona o filho com a mãe. Você conhece algum caso assim? E nesses casos de abandono, inclusive financeiro pela parte do genitor, quem é que arca com os custos? É sobre esse vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu sou a Fran. E hoje a gente vai falar sobre esses safados, salafrários que não pagam a pensão. Foge não, Samuel, só daqui hoje o vídeo sobre você. Tô brincando, claro. No Brasil, existe uma lei que obriga os pais a pagarem pensão. Mas e quando não paga? E quando não paga, é cadeia nele. Mas isso faz com que os pais comecem a pagar a pensão corretamente? Eu acho que não. Depois de ter preso, como que fica a questão de pagamento dessa pensão? Como que fica essa dívida com a mãe, com o filho? Bom, a gente sempre vê leis feitas por homens e que às vezes acabam beneficiando um pouco os homens. Não quero dizer nada, né? Mas quem me conhece sabe que eu jamais destacaria homens. Como sempre, a gente vê essas leis feitas por homens que buscam punir ao invés de prevenir que as situações aconteçam. Mas é claro que esse é um assunto para outro vídeo, né, camaradas? Enfim. Segundo os dados do FGV de 2022, tá, camaradas? Existem 11,3 milhões de mães solos no Brasil, representando cerca de 15% dos lares brasileiros, com 72,4%, atenção camaradas, que eu tô citando dados, atenção, 72,4% vivendo apenas com seus filhos e sem nenhum tipo de rede de apoio. E muitos desses lares sobrevivem com a renda inferior a um salário mínimo. Olha o tamanho do problema, meus camaradas. Olha o tamanho do problema que a gente tá falando aqui. E tem mais, ó. A prisão civil, embora prevista no Código do Processo Civil, não gera pagamento automático da dívida. O genitor cumpre a pena e, ao sair, a dívida permanece. E muitas vezes sem perspectiva de recuperação nenhuma, pois inúmeros devedores ocultam os seus bens, ocultam as rendas, trabalham na informalidade ou usam contas de terceiros. Viva a família tradicional brasileira. E é claro, gente, que pensando nesses números alarmantes e na estratégia desses safados para não pagar o que precisa ser pago, que a Nath e o coletivo Camaradas do Fim criaram uma proposta para resolver esse problema. E se o devedor ficasse com dívida no Estado, então? Com o nome sujo no Estado. Ao invés de só uma pendência com a mãe. Nada mais justo, né, meus camaradas? O movimento Vida, valor imediato de dignidade alimentícia, busca assegurar, ouçam só, meus camaradas, assegurar, olha só, a ousadia dessas mulheres, dessas pessoas. Olha só a ousadia. As mulheres do Brasil estão descontroladas. Esse movimento busca assegurar o básico para que as crianças e adolescentes tenham o mínimo de dignidade, para aliviar o sofrimento de milhões de mães solos. Que a gente... Porra! Nossa, vai se fuder. Funcionando? Tá. Se tá... Tô com tudo no chão, essa bosta. Meu Deus, que sofrimento. Vamos lá, de novo. Continuar. Vamos lá de novo. Enfim, esse movimento Vida, ele busca assegurar o sofrimento. Meu Deus, onde é que eu tô a cabeça? Para aliviar também o sofrimento de milhões de mães, como a gente viu o dado aqui de 11, tantas milhões de mães solos tendo que pagar tudo sozinha. Porque, né, o homem que sonhava em ser pai, este homem que sonhava, o sonho da vida dele era ser pai, ele tem lapsos de memória e esqueceu da obrigação dele com os filhos, tadinho, gente, ele esquece demais, era muito relapso. Ele é muito relapso, tadinho, muito tadinho, coitado. E atenção, gente, pausa no vídeo pra você ir lá no Abaixo-Assinado e assinar o Abaixo-Assinado, divulgar o Abaixo-Assinado. Vai lá agora que eu vou ficar aqui esperando. Vai lá agora. Foi? Tô esperando. Divulgou? Então agora vamos continuar. O ódio contra os homens. Destilar ódio contra os homens. Porque todo mundo sabe que esse canal aqui é pra isso, né? Todo mundo sabe.
Ó, gente, a inadimplência é recorrente mesmo diante a essas medidas previstas por lei. E como a pensão civil do devedor, o impacto imediato recai exclusivamente sobre as mães, em sua esmagadora maioria responsável pela criação. A gente sabe que no nosso país, que países periféricos, países capitalistas, deixam que todo o cuidado fique responsável pelas mães. Nas mãos das mães, na carga das mães. As mães sempre sejam responsáveis por esse tipo de coisa, pela criação, pelo gerenciamento da vida do filho. Como isso piora quando, no caso, o pai deixa de pagar o básico, sabe? Eu tenho muitos conhecidos que com certeza você vai conhecer alguém que tem a mesma história, que tem uma mesma passagem. Com certeza você conhece muitas mães também que passam justamente por isso. Tem amigas minhas do trabalho, que eu trabalho, que passam pela seguinte situação, né? Ter que trabalhar a semana inteira, trabalhar mais no final de semana com freelancer, com coisa, porque o pai simplesmente deixou de pagar a pensão. E daí fica ali enrolando na justiça e até a pessoa pagar, até o genitor pagar essa pensão, daí, ai, gente, a vida dessas mulheres vira em torno só de cuidar dos filhos, em tempo inteiro. Trabalhar apenas para cuidar dos filhos. Não só naquele processo de gerenciamento da vida, mas na vida financeira, porque o genitor simplesmente abandona, sabe? E tem alguns genitores que até estão na lei e tal, mas que fazem o quê? Não pagam a pensão até dar um momento da prisão. Daí, quando estão para ser presos, que está vencendo o prazo de ser preso, eles pagam. Eles pagam uma parcela da pensão, sabe? E nesses meses que ficou ali a mãe sem receber, como que fica para as dívidas de levar o filho na escola, as dívidas da escola, de transporte, roupa, que a criança ficou doente? Quem que arca com essas coisas? Sempre é a mãe. Enquanto o pai tá vivendo no bem bom, pagar R$300, sabe? Tipo assim, ai, porque ainda acham que é muito, tá? Esses pais ainda acham que é muito pagar R$300 pro filho. É um absurdo. E aí, pra não chorar, meu Deus. Ó, gente, vamos relembrar que existem 11,3 milhões de mães solos no Brasil, com 72,4% vivendo apenas com seus filhos e sem rede de apoio. E todo mundo sabe o quanto que é importante, eu espero que você saiba o quanto que é importante para uma mulher em situação de violência, para uma mulher com abandono, para uma mulher sobrecarregada, para uma mulher que está nessa situação, ter que cuidar de uma vida sozinha, o quanto é importante a rede de apoio para as mulheres. E, infelizmente, é muito comum que as mulheres sejam abandonadas pelas famílias nesses processos, porque escolheu o cara errado e coisa e tal, e quem mandou ser mãe, não tivesse feito isso, que eu não sei o quê. Sempre dá um jeito de tudo cair nas costas da mulher, né? Vamos lá. E essas mães também, elas sobrevivem com renda inferior a um salário mínimo. Essas famílias, essas mulheres tendo que sobreviver e trabalhar em 2 empregos e mais, gente, que eu conheço de mulheres que acabam passando por essa situação. E daí o que resta para essas mães? O que resta para essas mulheres? Se não ter que trabalhar e trabalhar, não ter vida, não saber o que é descansar, para poder se arcar com as coisas de que esse vagabundo simplesmente desistiu, simplesmente abandonou, porque ele tem, né? O homem pode, né? O homem pode fazer esse tipo de coisa. A mãe, infelizmente, sempre tem que arcar com tudo sozinha. Ó, e vamos lá, ó, a prisão civil, embora, né, prevista no código, lá não sei das quantas, não gera pagamento automático da dívida. O genitor cumpre a pena e, ao sair, a dívida permanece. Ô, vida boa de ser homem nesse país, né? Muitas das vezes, sem perspectiva de recuperação, pois números devedores ocultam bens de renda e trabalham na informalidade ou usam contas de terceiros. E na prática, o Estado observa a vulnerabilidade alimentar sem oferecer nenhuma proteção efetiva ao menor. A gente sempre fala aqui que uma das propostas socialistas é que o trabalho de cuidado seja socializado, né? Que não fique mais a cargo da mãe gerenciar a vida do filho, gerenciar a vida da criança, mas que fique na mão da sociedade, né? Que fique também a cargo da sociedade, como, por exemplo, restaurantes populares, moradia popular, escola prática, eficiente, pública, que de fácil acesso. Todas essas coisas facilitam que o cuidado
para essas mães, elas saem nas costas das mulheres da sociedade, né? E, de certa forma, ele traz um pouco dessa perspectiva de que a responsabilidade não fique só na mãe, na sorte do pai pagar certinho a pensão, que é muito difícil, mas que esteja uma responsabilidade também do Estado. Do Estado ter que arcar com esses custos e cobrar o devedor da pensão, né? Que safados, parem de fazer esse tipo de coisa. Ai, que raiva. Ó, diversos países já adotaram soluções mais eficientes, como a França, Portugal e Chile, onde o Estado garante pagamento imediato e depois cobra o devedor com todo o seu aparato de execução fiscal. A experiência internacional demonstra que o efeito coercitivo é maior quando a dívida é com o Estado e não com a parte vulnerável. Boa, né, camaradas? Continuar lendo aqui o que as meninas do Coletivo Vida, do Movimento Vida, me mandou para mim entender um pouco mais e gravar esse vídeo. Então, tudo que eu tô falando aqui, elas mesmas me mandaram, porque eu me dispus a fazer esses vídeos aqui que eu vou fazer, que eu estou fazendo, para divulgar, para pressionar, né, para que alguém veja esse projeto e adote para levar na Câmara do Senado, coisa e tal, essas coisas aí, né, enfim. Ó, o artigo 1º fica constituído que o Fundo Nacional de Garantia de Pensão Alimentícia, destinado para assegurar o pagamento da pensão alimentícia, determinada judicialmente nos casos em que o devedor estiver inadimplente. Daí como que funcionaria, né? Artigo 2. O FNGPA será financiado por dotações orçamentárias da União, valores recuperados de devedores, multas aplicadas por inadimplência, doações, convênios e outras redes previstas do regulamento. O artigo 3, camarada. O responsável legal por menor poderá requerer o pagamento pelo FNGPA quando, número 1, houver decisão judicial fixando alimentos. Número 2, a pensão estiver em atraso por período igual ou superior a 3 meses consecutivos ou alternados. Atenção. Comprovada a inadimplência por meio de certidão ou documento emitido pelo juízo competente. O pagamento será efetuado mensalmente pelo FNGPA no valor fixado judicialmente e até regularização do pagamento pelo devedor. A liberação do pagamento pelo FNGPA não prejudica o prosseguimento da execução dos alimentos contra o devedor. O pagamento poderá ser mantido por até 12 meses, renováveis mediante reavaliação. E daí, né, vamos para o artigo 4º. O efetuado pagamento, a União será subrogada por direitos creditórios relativos à pensão alimentícia, podendo inscrever o devedor de dívida ativa e promover, número 1, bloqueios de contas bancárias de operações via Pix, penhora de bens e imóveis, inscrição nos cadastros inadimplentes do SPC e Serasa. Número 4, suspensão de CNH e passaporte. Número 5, restrição para contratação com o poder público, recebimento de benefícios governamentais. Meu amor, não vai ficar fácil mais para esses homens desse país, não. Quis ter filho? Quis realizar o seu sonho de ser pai? Pois agora pague corretamente. Pague agora a pensão do seu filho. Da última vez, gente, eu fiz uma live sobre esse mesmo tema, logo ali que saiu, né, esse perfil delas, elas divulgando e tal. Gente, o que apareceu de Red Pill na live? Quem tava aqui sabe. Quem viveu sabe do que eu estou falando. Só quem viveu sabe. Que apareceu tanto a Red Pill, foi a live que eu mais recebi hate ao vivo, tá? Teve umas que eu falei do Bolsonaro, que eu recebi muito hate. Mas foi depois, né? Foi pós. O título dessa live era assim, como é que é? Pais, paguem pensão para os seus filhos. E o que brotou de Red Pill? Gente, Red Pill, vocês estão devendo alguma coisa? Que vocês estão com medo? Vocês têm medo de mulher, por acaso? Vocês têm medo de mulher, por acaso? Eu tô achando que tem. Pelas coisas que vocês comentaram. Enfim, vamos voltar aqui pro negócio. Impacto social inesperado. Garante a proteção imediata das crianças e adolescentes, mesmo quando o devedor está preso ou oculta bens. Safados. Reduz a vulnerabilidade econômica das mães solos. Mãe
Eu tô falando tudo errado nesse vídeo. A gente sabe... Gente, vocês não têm noção do quanto que fica vulnerável. Essas mulheres que eu falei pra vocês, que passam por essas situações, e elas não são a exceção, elas não são as únicas. O que mais tem são mulheres nesse tipo de situação. Então tem que trabalhar, sem ter um dia de descanso, sem nada. E isso me faz pensar numa música do FBC, num trecho de uma música do FBC que ele fala assim: ó, atualmente na sociedade brasileira, chefe de família, uma mãe solteira, ganhando menos que um homem por dia. Isso sim que é ser mulher de família. Isso não me faz sorrir. Isso é o que me faz pensar que as mulheres daqui carregam um álcool nas costas. E o Brasil é quem tá com a arma de fogo. Deixa eu dormir que amanhã começa a guerra de novo. Sim, essa música é... Gente... FBC, ó, você mora aqui, ó, cara. Aqui, ó, no meu coração, cara. Você mora no meu coração, cara. E não paga eu. Não paga eu. Gente, que tristeza. Nossa, ri. Faz uma piadinha aqui, assim, que assim, aqui, ali. Porque se a gente for levar a sério a vida, a gente chora. Tô mentindo? Não tô mentindo, camarada. A gente tem que ir. Aumenta a eficácia da cobrança. Ah, quarta. Aumenta a eficácia da cobrança, pois a dívida com a União tem mecanismos de execução mais rápidos e mais eficientes. Desestimula a inadimplência, já que a União possui maior poder coercitivo que o credor individual. Enfim, meus camaradas, esse foi um pouco sobre o projeto de lei. E, de novo, reitero que muitos desses dados, que os dados usados aqui, são o que as meninas me mandaram por pedido meu, que eu realmente quero ajudar o quanto que eu consigo. Eu fiquei sabendo sobre essas coisas através do perfil da Croy. E tô aí, né, tentando ajudar no que a gente pode. Assine, tá, a petição, camaradas, pra gente conseguir dar uma chance de melhor qualidade de vida para as mães que estão extremamente sobrecarregadas, para essas mães que são abandonadas, que o Estado não tá nem aí para ajudar com que essas mulheres, que essas crianças tenham algum tipo de segurança de vida, seguridade alimentar e dignidade. A gente sabe como que funciona. Ser mulher no Brasil é muito difícil. Ser mulher no mundo é muito difícil, mas o Brasil ele tem um quesinho a mais de raiva contra as mulheres, então tudo que é pior no mundo é pior também, né? Aqui ainda tem uma pitada ali a mais. E é triste, camaradas. E é triste a gente sempre tá pedindo pelo básico, pelo mínimo. A gente deveria estar pensando em outros problemas. A gente ainda tá falando sobre o direito das mulheres de andarem no Brasil sem ter medo de andar na rua. A gente fala sobre o direito das mulheres de poder... que o Estado... Puxa vida, que o Estado tem vergonha na cara e ajuda a criar essas mãos de obra barata que eles tanto fazem tudo para que as mulheres tenham, né? E a gente vê tantos projetos sendo barrados que são muito eficientes, que são muito básicos para que as mulheres tenham mais segurança, para que as meninas tenham mais segurança. E eu fico pensando, qual que vai ser? Vamos fazer a futurologia, né? Quando esse projeto de lei chegar até a bancada da bala, a bancada da Bíblia, essa bancada que quer obrigar a criança a gestar, criança abusada a gestar, essa bancada da família tradicional brasileira, o que eles vão falar? Eles vão ficar contra isso aqui? Com certeza. Mas qual que vai ser o outro argumento? Porque ninguém manda essas mulheres também terem filho. Tá, mas vamos então legalizar o aborto, um aborto seguro pra... Jamais! Não! Tá, mas o que você propõe então, ó, porra? Que ridículo, cara. Eu proponho fazer o L. É mais ou menos assim, as conversas com a bancada da boi da bala, né? Ai, gente, enfim, tô cansada. Me irritou, esse vídeo me irritou. A maior parte dos vídeos que eu faço aqui me irrita. Daí me irrita em live também, porque esse Red Pill não pode ver uma mulher falando. Assina a petição, assinou? Compartilhou? Compartilhou esse vídeo aqui também? Deixou o like, se inscreveu? Porque tem que se mendigar, né? Porque vocês esquecem de deixar um like. Vocês têm algo contra mulheres? Hein, seu machista? Você tem algo contra mulheres? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Não tem? Então deixa o like. Tchau. Organize-se, classe trabalhadora. Organize-se, mulher. Aí não tem nada a perder na Revolução Socialista, a não ser os nossos grilhões, minhas camaradas. E que o trabalho de cuidado seja socializado. Tchau, camaradas. Até o próximo vídeo.